Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, por gentileza, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 22. Atos capítulo 2, versículo 22. Eu quero falar com vocês o 22, o 23 e o 24. Atos capítulo 2, a partir do versículo 22. Irmãos, o livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos, mas também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. Nós temos aqui no livro de Atos, no capítulo 2, o momento em que os irmãos, os 120 irmãos, estavam reunidos no cenáculo em uma casa, quando o som como de um vento impetuoso encheu todo aquele lugar, e todos aqueles 120 homens foram cheios do Espírito Santo. A partir daquele momento eles começaram a falar as grandezas de Deus em idiomas não estudados e não conhecidos, em outros dialetos, em outras línguas. Os homens que estavam em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes, e aqueles homens que habitavam ali naquele lugar, ficaram perplexos e admirados, e disseram: olha, eles estão embriagados. Mas Pedro levanta a voz e começa a pregar, a anunciar e a explicar o que é que estava acontecendo ali. E Pedro vai dizer que eles não estavam embriagados coisa nenhuma. Pedro vai dizer que aquele momento era um momento histórico e específico, o momento da descida do Espírito Santo, assim como profetizou Joel. Daquele tempo em diante, daquele dia para frente, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, os velhos, teriam dons e poderiam abençoar e edificar a igreja do Senhor. Depois disso, o apóstolo Pedro, unindo-se à profecia de Joel mais uma vez, vai anunciar e proclamar a segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que acontecerá muito em breve. A partir do versículo 22, o apóstolo Pedro continua explicando aos israelitas tudo aquilo que estava acontecendo naquele dia e naquele momento. A partir do versículo 22, o apóstolo Pedro vai focar a sua mensagem, focar a sua pregação na pessoa do Cristo, na pessoa do Messias. E é exatamente isso que eu quero ver com vocês aqui nos poucos minutos que nós temos. A partir do versículo 22, a Bíblia diz assim: varões israelitas, atentai a estas palavras. Perceba, meus irmãos, o que o apóstolo Pedro vai fazer aqui agora é uma pregação inspirada por Deus. Hoje nós não estamos aqui, eu não estou aqui nessa noite pregando inspirado por Deus, né? Eu estou aqui pregando iluminado por Deus. Inspirados foram os santos apóstolos e os santos profetas, que trouxeram para nós a doutrina que chamamos hoje de Bíblia Sagrada, de cânon sagrado. O apóstolo Pedro está aqui pregando pós-Pentecostes, inspirado por Deus, recebendo a palavra como que soprada aos seus ouvidos, como se o próprio Deus estivesse anunciando e pregando aquilo que seria para nós um texto sagrado. É por isso que o apóstolo Pedro diz: atendei a estas palavras, ou seja, preste total atenção nestas palavras. As palavras aqui anunciadas não seriam apenas ou simplesmente de Pedro. As palavras aqui anunciadas vieram do próprio Deus através de Pedro. É totalmente diferente. Se eu chego aqui e falo coisas da minha cabeça, aquilo que eu penso e aquilo que eu acho, você deve pegar a sua bolsa, você deve pegar a sua Bíblia, você deve pegar os seus pertences e ir embora na hora. Mas se eu estiver aqui explicando a doutrina sagrada, se eu estiver aqui explicando a palavra de Deus, você deve prestar total atenção, não no vaso, mas naquele que está enchendo o vaso, não no mensageiro, mas na mensagem que o mensageiro está trazendo. Então perceba comigo, o apóstolo Pedro agora diz: varões israelitas,
Prestem total atenção, porque tudo isso que nós estamos falando aqui é de extrema importância. E ele começa dizendo: Jesus, o Nazareno. Agora Pedro traz para nós o tema da sua mensagem: Jesus, o Nazareno. Agora Jesus torna-se o alvo das palavras de Pedro. E os alvos das palavras de Pedro, agora Jesus torna o centro da mensagem de Pedro. A responsabilidade de Pedro agora é explicar sobre o Cristo. E ele começa dizendo: Jesus. O que significa Jesus? É um nome que em hebraico se diz Yeshua, um nome que vem de Josué e Yehoshua. Jesus significa o Senhor salva, Deus salva, o Senhor é a salvação. E o texto está dizendo que esse Jesus também era o Nazareno. E aqui, meu irmão, uma grande contradição na nossa mente. Nazareno era aquele que vinha da cidade de Nazaré. Nazaré era uma cidade na Galileia. A Galileia era uma região em Israel, mas uma região rejeitada, esquecida pelos grandes centros judaicos, pelos grandes líderes judaicos, pela religião judaica. A Galileia ficava ao norte de Israel, onde nós vemos algumas cidades como Betsaida, Corazim, Cafarnaum, Tiberíades, Nazaré, Caná, cidades que fazem parte do escrito bíblico, mas que eram rejeitadas naquela época em Israel. Para você ter uma ideia, segundo os estudiosos, a cidade de Nazaré era uma cidade povoada apenas por 500 pessoas, 500 habitantes naquela cidade. Era algo insignificante. Mas perceba, meu irmão, o que significa Jesus? O Salvador enviado por Deus. O Salvador enviado por Deus foi criado numa cidade insignificante. Foi criado numa cidade rejeitada. Foi criado numa cidade esquecida. Jesus, o Salvador, o Nazareno, o rejeitado, o esquecido, o abandonado, na Galileia, na região pobre, na periferia, abandonado pelos grandes, mas lembrado por Deus, porque o texto diz assim: varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Se esse Jesus, o Nazareno, por causa de seu local e por causa de sua missão, rejeitado pelos homens, lá no céu, aprovado. O texto diz aprovado por Deus, ou seja, reconhecido por Deus, enviado por Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. Perceba comigo, meus irmãos, a Bíblia mostra para nós, os evangelhos, pelo menos 35 milagres de Jesus na Escritura, durante o seu ministério. 35 milagres. Só no evangelho de João nós temos 7 milagres de Jesus narrados na Escritura, para provar e comprovar que ele era o Cristo, que ele era o Messias prometido. Em João capítulo 2, ele transforma a água em vinho. Em João capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Em João capítulo 5, ele cura o enfermo no tanque de Betesda. Em João capítulo 6, ele anda sobre as águas e multiplica pão e peixe. Em João capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Em João capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Milagres para comprovar que o Deus Pai estava testificando, confirmando e aprovando a ação e o ministério do Deus Filho nessa terra. Ao mesmo tempo que Jesus era o Nazareno, o rejeitado, Jesus era o aprovado por Deus nos céus. E perceba comigo, meus irmãos, que privilégio é isso, que honra é isso. Ser rejeitado na terra pelos homens é um grande privilégio. Ser rejeitado na terra
pelos líderes religiosos, é uma grande honra para todo cristão genuíno, porque foi exatamente isso que aconteceu com o seu Senhor, com Jesus Cristo, o Nazareno. Rejeitado nessa terra, mas o texto diz, aprovado nos céus, reconhecido nos céus. Deus estava junto com Jesus em seu ministério, em sua obra. Meu irmão, se você tem Deus do seu lado, por que é que você vai querer aprovação humana? Se você tem Deus do seu lado, por que é que você está preocupado em agradar os homens? A Bíblia diz, mais importa agradar a Deus do que aos homens. A Bíblia diz, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido, independentemente do resultado com os homens. Jesus rejeitado na terra, mas aprovado nos céus. A Bíblia diz em João capítulo 8, que Deus dava testemunho do ministério de Jesus. Ele não precisava de mais nada. Se ele era aprovado nos céus, ele poderia ser rejeitado por todos os homens, que ele continuaria correto em seu ministério. O texto continua dizendo, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Agora, meus irmãos, nós recebemos aqui a informação da fonte dos milagres que Jesus operava. Jesus não operava os seus milagres porque ele era um curandeiro. Jesus não operava os seus milagres porque ele era alguém com dotes especiais. Não. Jesus operava os seus milagres e realizava a sua missão porque Deus o estava capacitando para isso, e porque Deus estava por intermédio dele fazendo todas essas coisas. É por isso que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão, em hipótese alguma perdoável. Em Mateus capítulo 12, Jesus está curando, expulsando e fazendo a obra de Deus. Os fariseus chegam e dizem, ele não está fazendo isso pelo poder de Deus, e sim por Beelzebu, o principal dos demônios. Jesus diz nesta passagem que aquilo que for falado contra o Filho do Homem está perdoado, mas aquilo que for falado contra o Espírito Santo não está perdoado. Ou seja, se Deus, por intermédio de Jesus, está realizando milagres nessa terra, para comprovar a messianidade do Cristo, do Filho, e homens rejeitam isso, e também rejeitam o Espírito Santo que convence que Jesus é o Messias, para estes homens não há perdão, porque eles acabaram de blasfemar contra o Espírito Santo. Aqui o texto está dizendo, irmãos, a fonte dos milagres, a origem dos milagres de Jesus, o próprio Deus, o Pai, que estava com o Filho em todo o tempo de sua vida terrena, que estava com o Filho desde a eternidade. E a Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que em Cristo habita corporealmente a plenitude da divindade. Em João capítulo 10, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Em João capítulo 17, Jesus disse que este povo, os meus discípulos, sejam um, assim como eu sou um contigo, meu Pai. Deus e o Filho, o Deus Pai e o Deus Filho, Deus o Pai e Jesus Cristo juntos, realizando nessa terra sinais, prodígios e maravilhas, confirmando a messianidade do nosso Cristo. Agora o versículo 23 chega no tema da nossa mensagem, desígnio e presciência. Olha o que o texto diz:
sendo este, ou seja, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vamos entender isso aqui. Agora, Pedro, pregando sobre Jesus, já disse para nós a origem de seus milagres, a origem de seus sinais. Mas agora Pedro vai falar sobre a morte do Cristo. Perceba, 22, o versículo apresenta Jesus. O 23 fala da morte de Jesus. O 24 fala da ressurreição de Jesus. No capítulo 2, no versículo 23, chegamos na expressão que é tema da pregação. Este Jesus foi entregue, foi para o matadouro, foi morto, foi assassinado pelo determinado desígnio de Deus e também pela sua presciência. O que é desígnio? É uma determinação, é um plano soberano, é um decreto de Deus. O que é a presciência? É o conhecimento antecipado. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. E agora nós chegamos em uma questão inexplicável na teologia. Nós sabemos que Jesus veio à terra por causa do pecado. Nós sabemos que Jesus teve que morrer por causa do pecado. E o pecado aconteceu 6.000 anos atrás, lá no jardim do Éden, com Adão e Eva. Agora, meus irmãos, eu pergunto para você: se Adão e Eva não tivessem pecado, a humanidade não estaria morta em seus delitos e pecados. Se a humanidade não estivesse morta em seus delitos e pecados, a humanidade não precisaria deste desígnio, deste decreto de Deus, da vinda do Messias, porque essa humanidade não precisaria da redenção. Então eu pergunto para vocês: será que o pecado estava nos decretos de Deus para a humanidade? Eu respondo que não, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Mas a Bíblia também mostra para nós que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E sabemos que o Cristo nessa terra não é plano B de Deus, e sim plano A de Deus. Então, como é que se fecha essa equação? Não se fecha. Deus não é o autor do mal moral, mas isso também não foge do plano de Deus, porque Cristo não é o plano B, Cristo é o plano A. Ele viria na terra e isso estava determinado, era um desígnio conhecido desde a fundação do mundo pelo Pai. Não é um plano B, não pegou Deus de surpresa, mas Deus não é o autor do mal. Deus não é o autor do pecado. Deus não influenciou Adão para pecar, mas Adão pecou, e segundo a compreensão bíblica, não poderia ser diferente nos planos soberanos, mas poderia ser diferente no Éden. Que loucura! Não fecha na minha mente, também não fecha na sua mente, mas nós ficamos com o texto bíblico. Agora perceba comigo que este derramar de Cristo para a morte já estava nos desígnios e presciência de Deus. Só que existe uma responsabilidade humana. O versículo 23 na parte B diz: vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então perceba comigo, a morte de Jesus já estava no decreto de Deus. A morte de Jesus já estava nos desígnios de Deus, não poderia ser diferente. Isaías 53, a Bíblia diz: aprouve a Deus moer Jesus, o Messias, moê-lo na cruz. Já estava confirmado e decretado, isso iria acontecer, é um plano soberano de Deus. Mas agora o texto mostra a responsabilidade humana, e na responsabilidade humana, Pedro diz: vós o matastes. Nós estamos diante, irmãos, da maior tensão, ou uma das maiores tensões de toda a Escritura Sagrada: a soberania de Deus e a responsabilidade humana.
Uma não anula a outra, as duas andam juntas. Deus planejou a morte do filho, mas isso é de responsabilidade de quem matou Jesus. Quem matou Jesus? Os judeus mandaram crucificar, os romanos crucificaram, mas Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas iniquidades, nós matamos Jesus. Por causa do meu e do seu pecado, Jesus padeceu no caminho do Gólgota. Por causa do meu e do seu pecado, Jesus foi cuspido. Por causa do meu e do seu pecado, Jesus foi chicoteado. Por causa do meu e do seu pecado, ele recebeu uma coroa de espinhos. Por causa do meu e do seu pecado, ele foi traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por todos os discípulos, exceto João. Por causa do meu e do seu pecado, ele passa 6 horas numa cruz. Por causa do meu e do seu pecado, ele clama ao Pai: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por causa do meu e do seu pecado, ele às 3 horas da tarde entrega o seu espírito. Valorize o sacrifício da cruz, porque ele é culpa sua. Valorize a culpa, ou melhor, valorize o sacrifício da cruz, porque você tem culpa nisso. Valorize o sacrifício na cruz, porque foi por mim e foi por você. Só que Jesus não terminou a sua história morto numa cruz. O versículo 24 mostra para nós uma das maiores doutrinas do Evangelho, uma das maiores doutrinas de toda a teologia, uma doutrina completamente explicada pelo apóstolo Paulo, no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz, Pedro, no versículo 24: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Jesus sim morreu pelos nossos pecados, Jesus sim sofreu pelos nossos pecados. Mas se você for ao túmulo dos grandes homens dessa terra que já morreram, restos mortais você encontra. Mas se você for no túmulo das grandes lideranças que já pisaram nessa terra, restos mortais vocês encontram. Se você for nos túmulos dos grandes ídolos, jogadores, músicos, artistas, restos mortais vocês encontram. Mas uma certa vez Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus e não encontrou nada lá, a não ser um anjo dizendo: por que é que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Logo depois ele apareceu a Maria Madalena, às outras mulheres, a Pedro, aos discípulos no caminho de Emaús, aos 500 discípulos, aos discípulos na pesca maravilhosa, aos discípulos com Tomé, aos discípulos sem Tomé, posteriormente a Tiago, a Paulo e a João na ilha de Patmos. Ele não está morto, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, a nossa esperança e a nossa fé não são em vão. Um dia ele virá em glória e ressuscitará todo o seu povo. O corpo mortal será revestido de imortalidade, o corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. E a partir daquele momento estaremos para sempre com o Senhor num lugar chamado novo céu e nova terra, eternidade. Valorize o sacrifício da cruz, valorize o que Cristo passou, valorize o sacrifício de Jesus e valorize ainda mais a sua ressurreição. Pai, obrigado, Senhor, por esta tarde. Obrigado, Deus, pela tua palavra e pela tua igreja. Obrigado por cada irmão que está aqui nesta tarde e que está também nos assistindo. Mas obrigado, Deus, ainda mais pelo teu sacrifício, Jesus, na cruz.
Obrigado, Senhor, porque naquela cruz o Senhor estava pagando pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Mas ao terceiro dia a esperança voltou. Mas ao terceiro dia o Senhor apareceu a muitos, comprovando: o Senhor venceu a morte. E se o Senhor venceu a morte, um dia nós venceremos também. A tua palavra nos garante, Senhor, que o último inimigo a ser vencido é a morte. E isso acontecerá na sua segunda vinda. Então só podemos como igreja dizer nessa tarde: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus.